Hoje eu vou falar sobre as 3 transformações pelas quais eu precisei passar para passar no ITA e para aprender matemática no nível do ITA. E esse vídeo é útil também para quem vai fazer USP ou Unicamp, mas não tanto para o Enem. Então, se você vai fazer o Enem, veja o vídeo, mas não siga à risca. Ou siga se a sua intenção é gabaritar. A primeira transformação foi mudar como eu pensava. Então, eu pensava que, assim, eu deveria ter facilidade com os assuntos de matemática. Então, eu deveria assistir a aula e pegar rápido o que os professores falam. Ou ler o livro e aprender rápido também. Mas, assim, quando você faz turma ITA, você vê que isso é completamente impossível, porque é um nível muito maior, assim, de conhecimento. E aí eram 3 frentes, então quando eu comecei a estudar eram 3 frentes. E cada frente uma mais difícil que a outra. E aí eu viajava nas 3, então em vez de pegar uma frente só, a mais básica, estudar direito desde o começo, não. Eu queria aprender as 3 de uma vez. E aí eu realmente sentia que não dava certo, então eu não ia pra frente. E aí, claro, depois eu vi que quem consegue seguir direito as 3 frentes é porque já tá no segundo ano de cursinho e eu já tenho uma base boa. E não era o meu caso quando eu comecei. Então, eu acho assim que a primeira coisa é essa questão da mentalidade, que era preciso ver que não é preciso pegar de primeira, que não é preciso, para passar no ITA, você assistir a aula e conseguir aprender tudo de primeira. Mas enfim, isso eu falo em vários vídeos, então eu não vou entrar tanto em detalhe. Mas assim, é um negócio que a gente sente bem lá dentro. Então, às vezes, tem que repetir mesmo, tem que falar várias vezes, porque é difícil de sentir isso. Porque às vezes, assim, eu até chorava, assim, de não conseguir acompanhar a aula. Então é complicado mesmo. Então, o que eu mudei, né? Vamos pensar na transformação. Eu mudei de achar que eu deveria aprender com facilidade para ver que com esforço, com a batalha do dia a dia, eu ia conseguir aprender. A segunda transformação vai ser sobre a ordem de assuntos. Então, eu me liberei dessa ideia de que eu deveria seguir as frentes do cursinho, que eu deveria seguir como eles ensinam. Porque eu quero que você pense em uma pirâmide. Então, pense em uma pirâmide com os blocos. Então, a pirâmide do Egito, por exemplo, ou uma pirâmide asteca. E esses blocos, não tem como você montar os blocos de cima sem montar os da base, sem montar os do meio, ou sem preparar o terreno para fazer a fundação da pirâmide. Então, não tem como. E aí, quando você vai para a turma ITA, tem 3 frentes. Então, uma frente é, por exemplo, números complexos, que você precisa de tudo, precisa de toda a matéria. Então, precisa de logaritmo, exponencial, álgebra, operações com polinômios, com números irracionais, enfim, super complexo. E outra frente tem uma outra coisa muito mais básica. Então, assim, não bate. E aí, o nível mais básico vai ser, por exemplo, logaritmo, sem saber exponenciais, sem saber fazer direito frações, que é comum. Então, a gente não pode estudar dessa forma. Tem que pegar a base primeiro, tem que pegar esses primeiros blocos e ir construindo bloco a bloco. É como que se você fosse montando mesmo um em cima do outro. Então, o que acontecia? Eu tentava acompanhar a aula de matrizes, a aula de geometria plana e a aula de números complexos. E aí, quando eu ia estudar à tarde, o que eu fazia, né? Eu tinha a opção de pegar o livro de geometria plana, por exemplo, e abrir no capítulo da aula, no capítulo da semana anterior ou no começo da matéria, porque eu não tinha entendido nada ainda. E aí, por exemplo, se for um assunto de ângulos e circunferência, eu poderia pegar esse capítulo do dia, ou poderia pegar o capítulo anterior, circunferência e círculo, lá do Fundamentos da Matemática, mas não, tipo assim, eu pegava sempre o da aula e eu não conseguia ir pra frente, então eu lia, sei lá, 3, 4 páginas e não dava certo. Então era difícil. Então ficava essa sensação horrível, assim, de incapacidade, de nunca vai dar certo. Então, depois de um tempo eu vi, nossa, isso não vai dar certo, a gente tem que mudar isso, essa forma de estudar não dá certo. E aí eu percebi que o ideal seria começar do zero, do básico, pegar o primeiro livro do Fundamentos da Matemática Elementar, tentar fazer bonitinho
E aí nem que eu não fizesse todas as questões, não é necessário fazer todas as questões. Então eu fazia assim, eu pegava a base do livro e fazia provas do ITA daquele assunto. Então, por exemplo, eu pegava uma lista do ITA de conjuntos. Em vez de fazer as 1000 questões do livro, eu fazia assim 200 questões do livro e depois fazia a 200 do livro, não sei, eu não lembro direito. Mas depois eu já fazia logo as do ITA mesmo, então eu não ficava muito tempo nas questões do livro. E isso eu acho que me ajudava. Eu vou fazer outro vídeo sobre o passo a passo real de como eu estudava. Então, pegando essa parte prática mesmo. E se você quiser, deixa um sim aí nos comentários que eu vou saber o que é. Mas esse vídeo de agora, então, vai ser a teoria, a ideia geral do que eu fiz. Então, eu passei a pegar esses primeiros livros de matemática elementar e fazer essas questões, fazer as provas. E com isso, eu vi que eu fui construindo passo a passo esses bloquinhos. E a gente pode até fazer outra analogia. Então, pode pensar, por exemplo, em uma árvore que vai ter raízes, que vai ter tronco, folhas, assim, galhos, lá em cima. E essa base, ela meio que vai ser as raízes, porque vai ser necessário para tudo. Então, tudo você vai pegar esses assuntos do começo. Então, vão ser as raízes e o tronco. E isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas não têm paciência de fazer isso. Então, elas querem logo acompanhar o que o cursinho está dando ali, não estão nem aí se não estão pegando a base da matéria e fica essa bagunça. A terceira transformação foi aprender a demonstrar. Então, foi realmente dar valor em fazer demonstrações, em fazer exercícios difíceis, em passar esse tempo, e às vezes é um tempão, assim, 1 hora, 2 horas, entendendo uma questão, entendendo uma demonstração e sendo capaz de fazer você mesmo. Isso, assim, em todos os assuntos. Então, o que diferencia muitas vezes um aluno do ITA de um aluno que vai fazer só o Enem é que o aluno do Enem, ele decora. Então, ele decora cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Assim, pegando um exemplo bem extremo. Já o aluno do ITA, tudo bem, ele já sabe isso também decorado, mas ele sabe demonstrar, ele sabe chegar lá. Então, você vê, assim, volume de pirâmide. O cara do ITA sabe por que é isso. Então, se ele nunca viu, ele consegue pensar o que leva a ser esse volume. Então, ele tenta imaginar, ele tenta fazer. E isso é uma coisa que eu fazia muito. Então, foi muito importante ter esse tempo, assim, de contemplação, assim, da matemática, que é você conseguir raciocinar mesmo, pensar. Então, isso acontecia com aqueles cossenos de 2x, ou seno de x mais y, ou de 2x mais 2y. Assim, tudo dava pra gente demonstrar. E era, assim, divertido. E quando você se acostuma a ficar fazendo essas demonstrações, nossa, tipo, as questões se tornam muito mais fáceis. Então a gente aprendia a pensar no problema, chegar na equação e era divertido, então era muito interessante. E assim também não é fácil, não quer dizer que a gente vê um problema e já consegue resolver. Não, às vezes é preciso ver a resolução, na maioria das vezes, na verdade. Vai ser preciso ver a resolução, ver como se resolve, tentar fazer sozinho alguns dias depois, e é assim mesmo. Então é esse caminho de ver, tentar aprender, tentar fazer depois, mas não pule essa parte de aprender a demonstrar, de aprender a fazer os exercícios difíceis. Então, por exemplo, você pode pensar até na PA e na PG. Então, tem a equação lá, soma da PA. E uma pessoa que vai estudar assim só pro Enem, ou às vezes até só pra FUVEST, vai decorar a equação, não vai saber de onde vem. Mas é tão interessante quando você sabe montar o problema, quando você sabe chegar na equação. E quando você sabe chegar na equação, nunca você vai se perder em quem é o A0, quem é o A1, porque você sabe como foi o processo. Quando eu fui estudar para a FUVEST, eu não lembrava mais tantas coisas, eu não lembrava equações, mas eu tinha essa bagagem de saber como chegar nas coisas. Então isso me ajudava muito. E é claro, isso demorava mais para fazer, mas chegava do mesmo jeito, então é muito bom. Então quando eu fui estudar para a FUVEST, eu não lembrava mais tantas coisas, eu não lembrava equações. E gente, vocês estão se perguntando por que eu estou usando uma coroa de flores? Então tudo começou no casamento, então eu me casei com uma coroa de flores e foi assim lindo, foi maravilhoso se casar com uma coroa de flores. E aí esses dias eu estava revendo o vídeo e eu pensei assim,
poderia aparecer com uma coroa de flores em um vídeo no YouTube. E aí eu vi um assunto de matemática e eu acho que é esse assunto, deixar um pouco mais feminino, um pouco mais legal. Então, essa é a ideia da coroa. E até no ITA, tem uma aula lá em Engenharia Aeronáutica em que todo mundo vai super arrumado. Então, a gente vai com roupa de gala mesmo, de gala mesmo. Então, não é uma roupinha assim mais ou menos, não, é vestido longo, maquiagem, todo mundo bonito. E é uma festa, tem docinho, salgadinho. Mas o que é isso? É pra gente assistir a aula da demonstração das equações que explicam por que aviões voam. Então é muito bonito você pensar assim, você se arrumar o seu melhor para ver a coisa mais bonita assim da matemática, da física. Coisas de nerds, né? Então agora vamos voltar ao assunto, vamos fechar tudo. No segundo ponto, a gente falou de empilhar os blocos da pirâmide, certo? Então colocar a base primeiro, depois o meio, depois o topo. E a gente relacionou com a árvore, então com as raízes do tronco da árvore, que é essa parte mais fundamental. Já essa questão dos exercícios difíceis e de interconectar uma informação com a outra vão ser como o resto da árvore, lá no alto. As folhas, os galhos que ligam essas folhas, os frutos às vezes, quando uma demonstração é muito bonita. Então, vai ser a árvore completa. Então, você começa desde a base e depois aprende a pensar na matemática, sabe? Então, conectar uma informação com a outra, demonstrar por que isso vem daquilo, entender como é que você sai de um assunto para chegar no outro, de uma ideia geral para chegar no volume da pirâmide, enfim, esse tipo de coisa. Aí eu comecei com uma super dificuldade em matemática e foi difícil mesmo. E se você falasse pra mim no começo que depois eu gostaria tanto, assim, eu teria tanto presente da matemática, eu acho que eu nem acreditaria. Mas foi mais ou menos isso. Então eu saí assim de 0 pra tirar 7,8 na prova do ITA. Então foi bom. E mesmo assim é importante falar que eu não estudei todos os assuntos. Então eu não estudei direito geometria plana, eu sabia assim o básico, como se fosse assim o básico para a FUVEST de geometria plana, e probabilidades eu não tenho beleza nisso, eu não consegui entender de qualquer jeito. E aí eu deixei meio de lado. Eu pensei assim, no ano que vem eu estudo se for necessário, se eu não passar de primeira. E aí acabou que não precisou e eu só precisei estudar um pouquinho de probabilidade lá para a FUVEST. Mas eu falo em outro vídeo. Então agora me ajuda a crescer o canal. Deixa um comentário, curte o vídeo e compartilha com algum amigo. E aproveita para entrar na lista de e-mails do Resumove. Lá eu mando, assim, eu posto um vídeo aqui no YouTube, eu posto um podcast e eu mando por e-mail para vocês. Então vocês ficam sabendo assim de primeira. E aí eu voltei a fazer podcast na quinta-feira e assim, por enquanto, só eu tô falando, não tô entrevistando ninguém, eu tô compartilhando ideias que eu penso e às vezes eu tenho preguiça de gravar aqui, porque tem todo um trabalho de organizar tudo, já o podcast é só pegar o microfone e falar. E também, às vezes, eu posso falar de olhos fechados no podcast, enfim, é muito divertido. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje e eu quero fazer um vídeo com o passo a passo de como eu estudava matemática. Se você quiser, deixe um sim aí que eu vou fazer. Então é isso, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau! Será que eles vão achar muito estranho essa coroa? Vamos ver.